Você já parou para olhar para um símbolo e sentir uma sensação estranha de conexão, como se aquele simples desenho tivesse o poder de alterar a própria essência da realidade? E se eu te dissesse que o que você está vendo não é apenas uma forma, mas um portão para um mundo oculto, onde as forças cósmicas se alinham ao seu desejo mais profundo? Este é o poder dos sigilos mágicos. Esses símbolos aparentemente simples são muito mais do que arte esotérica ou meras representações gráficas. Eles são os guardiões secretos de uma antiga sabedoria, capazes de tocar os véus da realidade e, quem sabe, reescrevê-los. Usados por magos e ocultistas ao longo dos séculos, sigilos mágicos têm sido ferramentas misteriosas de transformação, mas também de manipulação da realidade. Mas como isso é possível? Como algo tão simples quanto um desenho pode conter tanto poder? Neste vídeo, vamos nos aprofundar nesse mistério, explorando o verdadeiro significado por trás dos sigilos mágicos. Não apenas como eles funcionam, mas como eles se conectam com as energias invisíveis que moldam o mundo ao nosso redor. Vamos atravessar o labirinto da história, explorar filosofias antigas e descobrir as verdadeiras raízes desse poder oculto. Prepare-se para desvendar o segredo que conecta a mente humana ao universo e como você pode usar isso em sua própria vida. Mas esteja avisado, à medida que você se aprofunda neste conhecimento, os limites entre o real e o imaginário começarão a se desfocar e você será desafiado a questionar tudo o que sabe sobre o poder da mente, da magia e da realidade. Os sigilos mágicos não surgiram do nada. Eles carregam consigo séculos de sabedoria esotérica, passagens esquecidas de textos ocultos e o legado de tradições antigas que preferiram se manter nas sombras. Se olharmos para trás, até mesmo as civilizações mais remotas reconheciam o poder dos símbolos. No Egito Antigo, por exemplo, as formas geométricas eram vistas como portas para o divino, canais pelos quais as forças cósmicas fluíam para a Terra. As pirâmides, os hieróglifos, as formas sacras, tudo isso era mais do que mera representação. Eram códigos vivos de uma linguagem universal, capazes de manipular o cosmos. Cada linha, cada curva possuía um significado oculto, uma chave para realidades paralelas. Esses símbolos, ao longo dos séculos, evoluíram e tomaram novas formas. Na Idade Média, alquimistas e magos começaram a usar sigilos de maneira mais consciente e prática. Eles acreditavam que esses símbolos poderiam não apenas invocar, mas também moldar as forças que governam a realidade. O famoso mago e filósofo Paracelso, um dos pioneiros da alquimia, usava sigilos como uma forma de contatar entidades espirituais e manipular o mundo físico. Ele falava de um sistema de sinais que, uma vez compreendido, poderia alterar os estados de ser e de existência. No entanto, o uso de sigilos não se limitava a esses mestres. Filósofos como Giordano Bruno e Heinrich Cornelius Agrippa, conhecidos por suas investigações nas artes mágicas, também exploraram os sigilos como formas de alterar a percepção humana da realidade. Para eles, um sigilo não era apenas uma forma de desejo, ele era um meio de acesso à vontade divina, uma conexão entre o microcosmo, o indivíduo, e o macrocosmo, o universo. Porém, por que esse conhecimento foi se ocultando ao longo do tempo? Muitas vezes, os poderes que os sigilos representavam eram demais para as estruturas de poder da época. As igrejas, os impérios, temiam a independência que esse tipo de magia proporcionava, pois ela dava ao indivíduo uma chave para os mistérios cósmicos. Então, com o tempo, as tradições que cercavam os sigilos foram sendo distorcidas, escondidas ou até mesmo eliminadas. Com o advento da ciência moderna, muitos consideraram
os sigilos como simples superstição ou arte sem sentido. Mas, para aqueles que buscam um entendimento mais profundo, a verdade sobre esses símbolos ainda permanece guardada em arquivos antigos e nos recantos mais obscuros da sabedoria esotérica. Sigilos mágicos, longe de serem algo antiquado, representam uma filosofia atemporal, a crença de que a realidade não é algo fixo, mas maleável, e que nossa mente é a ferramenta capaz de moldá-la. Por trás dessa prática, o conceito de significado se torna fundamental. O filósofo alemão Carl Jung, ao estudar o inconsciente coletivo, reconheceu que símbolos são pontes para partes mais profundas da psique humana. Ele acreditava que os símbolos têm o poder de acessar áreas da mente que estão além da compreensão racional, permitindo que a consciência se conecte com a realidade em níveis mais profundos. Para Jung, os sigilos são uma manifestação desse poder primordial, funcionando não apenas como expressões do inconsciente, mas como chaves que podem desbloquear potencialidades ocultas da mente humana. Então, o que está escondido atrás de um sigilo? O que é possível acessar e realizar através do seu uso? Esses símbolos têm uma conexão tão profunda com o universo e com a mente humana que, ao decifrá-los, você pode descobrir não apenas os mistérios do cosmos, mas também os seus próprios poderes inexplorados. Agora que entendemos a importância histórica e filosófica dos sigilos, vamos começar a dissecação de como eles realmente funcionam e o que eles representam. Sigilos mágicos podem parecer simples à primeira vista. Uma forma geométrica, uma linha desenhada de maneira peculiar, talvez uma combinação de letras ou símbolos. No entanto, seu poder reside na intenção por trás deles e na habilidade do praticante de utilizar esses símbolos para comunicar-se com camadas mais profundas da realidade. O conceito fundamental por trás de um sigilo é o da intenção focada. Em termos simples, um sigilo é criado com o objetivo de condensar um desejo ou intenção em uma forma visual concreta. Essa forma serve como um ponto de acesso para o inconsciente, um canal pelo qual a mente pode se conectar com a realidade. Quando você desenha um sigilo, você está basicamente codificando sua intenção de forma simbólica, criando um ponto de entrada para um poder maior que transcende a mente racional. Imagine que você deseja manifestar algo específico na sua vida, como uma mudança de carreira ou uma nova direção espiritual. Em vez de apenas afirmar esse desejo em palavras, você cria um sigilo que encapsula todo o significado dessa intenção. A chave aqui está em simplificar o desejo até sua essência. Você não escreve frases complexas ou usa um jargão elaborado. Em vez disso, você reduz o desejo a um conjunto simples de formas que contém a energia do seu desejo condensado. Isso se alinha com o conceito de vontade criativa. Para os ocultistas, a verdadeira magia não é sobre invocar forças externas, mas sobre focar a mente e a vontade naquilo que se deseja criar. A criação do sigilo, portanto, é um exercício de purificação mental, em que você deve remover qualquer dúvida ou distração que possa enfraquecer o poder do seu desejo. Quando o sigilo é criado, é como se você estivesse imprimindo essa intenção na própria realidade. Mas como isso realmente funciona? Como um desenho pode ter tal poder sobre a realidade? O segredo está na capacidade do inconsciente humano de operar em níveis além da percepção consciente. A mente, ao ver o sigilo repetidamente, começa a processá-lo sem racionalizar ou questionar. Esse processo desencadeia uma reação psicossomática, onde o inconsciente começa a alinhar as circunstâncias externas com o que foi impresso internamente. Esse fenômeno é similar ao que ocorre com a visualização criativa ou o efeito placebo
Quando a mente acredita que algo é possível, o corpo e o universo começam a agir em conformidade. No entanto, os sigilos não são apenas ferramentas de desejo. Eles também são veículos de transformação. O processo de criar um sigilo e concentrar-se nele ativa uma mudança na consciência, muitas vezes alterando a percepção que temos do mundo ao nosso redor. Esse poder não reside apenas no símbolo em si, mas na interação com o símbolo. Assim, ao se concentrar em um sigilo, você não apenas direciona sua energia para um objetivo específico, mas também abre a porta para uma transformação interior. Como resultado, a realidade externa se ajusta ao novo estado de ser que você cultivou internamente. Há, portanto, uma relação simbiótica entre a mente e o universo, onde o sigilo atua como uma chave que desbloqueia as portas dessa interação. Mas, como veremos, essa é apenas a superfície do que esses símbolos realmente representam. O que está abaixo da superfície é ainda mais profundo e misterioso. E à medida que mergulharmos mais fundo, veremos que os sigilos também atuam como reflexos do próprio tecido da realidade. Agora que estabelecemos a ideia básica de como os sigilos funcionam, é hora de mergulharmos mais fundo no que eles realmente representam e como suas camadas ocultas revelam verdades sobre a natureza da realidade. O que está além do simples desenho e da intenção focada. Para entender isso, precisamos explorar os aspectos mais esotéricos e paradoxais dos sigilos, as dimensões ocultas de seu poder. Os sigilos não são apenas símbolos de intenção. Eles funcionam como portais, conectando a mente humana com um campo vibracional que permeia toda a criação. Essa ideia está enraizada em uma das leis fundamentais do universo, a lei da correspondência, que afirma: como é acima é abaixo, como é dentro é fora. Isso significa que as manifestações externas no mundo físico são um reflexo de padrões internos no mundo espiritual ou mental. Assim, os sigilos atuam como um ponto de mediação entre o microcosmo, a mente humana, e o macrocosmo, o universo. Mas aqui surge uma questão crucial. Como é que algo tão abstrato e simbólico pode influenciar uma realidade tão concreta? A resposta reside na natureza fractal da realidade. Em um nível fundamental, o universo opera em padrões repetitivos e autossimilares, da mesma forma que as células se organizam dentro do corpo humano, ou que os átomos se formam em moléculas e moléculas em organismos complexos. Os sigilos, então, são manifestações desses padrões de energia condensados em forma simples. Eles funcionam como pontos de ancoragem para essas energias, permitindo que o praticante acesse e manipule as forças universais através da simbologia. Mas o que acontece quando um sigilo é ativado? Aqui entramos em um território esotérico ainda mais profundo. O processo de ativação de um sigilo é muitas vezes entendido como um processo de esquecimento. Após criar o sigilo e concentrar-se nele, o praticante deve liberar a sua mente e esquecer sua intenção. Isso pode parecer contraintuitivo, mas é na ausência de foco consciente que a verdadeira magia ocorre. Ao deixar de lado o desejo e permitir que a mente subconsciente o leve, o sigilo se dissocia de qualquer attachment ou resistência. Nesse estado, o inconsciente começa a trabalhar de forma livre, alinhando à realidade a energia que foi imbuída no símbolo. Esse processo de esquecimento pode ser comparado a um paradoxo que permeia toda a prática esotérica. Quanto mais você tenta controlar algo, mais você perde o controle. Ao soltar o desejo e permitir que o sigilo trabalhe por conta própria, você remove os bloqueios que sua mente racional poderia criar. A mente consciente, com seus medos, dúvidas e ceticismos, é a maior barreira para a manifestação mágica. Portanto,
Ao liberar o sigilo e deixar que ele atue no plano inconsciente, você permite que ele se torne um veículo de transformação pura. Um dos equívocos mais comuns sobre os sigilos é que eles são apenas pedidos mágicos que pedem ao universo para conceder algo. Isso é uma simplificação da verdadeira natureza dos sigilos. Eles não são simplesmente uma fórmula para alcançar um desejo superficial, mas ferramentas para reprogramar a própria estrutura da sua percepção. Em última instância, um sigilo não é apenas sobre alcançar um resultado, é sobre a transformação do próprio ser. Ele atua como uma semente plantada no solo fértil do inconsciente, germinando e crescendo de acordo com a sua vibração interior, sem que a mente consciente precise interferir. Mas então, como podemos entender essa magia de forma mais prática? O que podemos aprender com os sigilos para aplicar no nosso dia a dia? Como esses símbolos podem ser utilizados para não apenas manifestar desejos, mas para acessar um estado mais elevado de consciência? A resposta está na interação constante entre mente, símbolo e realidade. Eles não são elementos isolados. Estão sempre em movimento, sempre criando e recriando a realidade ao seu redor. Agora que mergulhamos nas camadas esotéricas e filosóficas dos sigilos, é hora de explorar como você pode aplicar esse conhecimento mágico na sua própria vida. A prática de criar e usar sigilos pode transformar profundamente a maneira como você percebe o mundo e interage com ele. A seguir, compartilharei técnicas que permitirão que você utilize os sigilos para manifestar mudanças em sua vida e acessar uma consciência mais elevada. O primeiro passo para trabalhar com sigilos é entender a intenção. Não basta criar um símbolo sem um objetivo claro. O sigilo precisa encapsular um desejo ou uma transformação que você queira manifestar. Comece com uma frase concisa e positiva, que expresse de forma direta o que você deseja alcançar. Por exemplo, eu estou em perfeita saúde, ou eu atraio abundância em minha vida. Essa frase deve ser formulada no tempo presente, como se a mudança já estivesse acontecendo, pois a magia não trabalha com futuros incertos, mas com o agora. Agora, você precisa reduzir essa frase a um conjunto de letras. Remova as vogais e as letras repetidas. O que sobra são as consoantes que formam um código único. Esse código será a base do seu sigilo. Em seguida, comece a desenhar esse código em uma forma geométrica ou qualquer forma abstrata que ressoe com você. O desenho não precisa ser perfeito, mas deve ser uma criação que envolva seu foco e sua energia. O sigilo deve ser um símbolo único que só você compreenda, pois ele carrega a sua essência pessoal. Com o sigilo criado, o próximo passo é a ativação. A ativação do sigilo é um momento mágico em que você imerge completamente na energia do símbolo e em sua intenção. Existem várias formas de ativação e cada uma funciona de maneira única. Uma das formas mais poderosas é chamada de barragem sensorial. Para ativar seu sigilo dessa forma, você deve primeiro entrar em um estado de concentração intensa. Pode ser através da meditação, respiração profunda ou até mesmo movimento físico. A ideia é alcançar um estado de consciência alterada, onde sua mente se torna um campo fértil para a energia do sigilo. Durante esse estado, visualize o sigilo em sua mente, fazendo-o brilhar intensamente e concentre-se em sua intenção. Sinta a energia do sigilo se imergir em você, preenchendo cada célula do seu corpo com o poder da manifestação. O ponto crucial aqui é não pensar no sigilo enquanto ele é ativado. Você deve abandoná-lo mentalmente, deixando-o viver no plano inconsciente. Essa é a chave para desbloquear seu poder verdadeiro. Uma vez que o sigilo tenha sido ativado e você tenha sentido a conexão profunda, o sigilo deve ser esquecido conscientemente. Deixe-o ir,
sem attachment, sem controle. Após ativar o sigilo, o mais importante é observar os resultados com uma mente aberta. As mudanças podem surgir de maneiras inesperadas. E é importante estar atento aos pequenos sinais do universo que confirmam que a energia foi movida. Pode ser uma série de coincidências, um insight repentino ou até mesmo uma oportunidade que aparece do nada. O sigilo está trabalhando e a mudança está se desenrolando. No entanto, a jornada com os sigilos não é apenas sobre resultados imediatos. Trabalhar com eles também é uma forma de treinamento da mente. Cada vez que você cria e ativa um sigilo, está se aprofundando na habilidade de focar sua intenção, dissolver bloqueios e cultivar um estado de consciência expandido. Esse processo não apenas lhe dá ferramentas mágicas para alterar sua realidade, mas também transforma sua percepção interna do mundo, conectando-o com uma realidade mais vasta e fluida. Um ponto importante que muitos praticantes encontram ao longo do caminho é a resistência interna. O ceticismo, as dúvidas e os medos podem surgir, desafiando sua crença no processo. A chave para superar isso é a prática constante. Com o tempo, você aprenderá a confiar mais em sua capacidade de criar e manipular os sigilos. A resistência diminui à medida que você experimenta os efeitos mágicos na sua vida. Por fim, lembre-se de que o sigilo é apenas uma ferramenta, mas o verdadeiro poder vem de dentro de você. O que ele faz é potencializar e direcionar sua própria energia e intenção. Ao trabalhar com sigilos, você está treinando a mente para ser mais poderosa, mais focada e mais conectada ao fluxo universal. Esse conhecimento não é algo que deva ser limitado ou escondido, mas algo para ser vivido, praticado e aprofundado continuamente. Com o tempo, você começará a perceber que os sigilos não são apenas símbolos, mas formas vivas que moldam a realidade de maneiras que vão além da sua compreensão atual. O universo responderá e você será transformado, tanto no exterior quanto no interior. Chegamos ao fim desta jornada através dos sigilos mágicos, mas o que aprendemos é apenas o começo de um caminho sem fim, onde a realidade se torna uma tela em branco, pronta para ser moldada pelas forças ocultas que carregamos dentro de nós. Sigilos são mais do que simples símbolos, são portais, chaves para a transformação de nossa consciência e da realidade ao nosso redor. Eles nos ensinam que o poder não está em objetos ou rituais externos, mas dentro de nós mesmos, na nossa capacidade de focar, de criar e de dissolver as barreiras entre a mente e o universo. Agora, a verdadeira pergunta é: você está pronto para assumir o controle? Está preparado para transformar não só a sua realidade, mas a sua própria percepção do mundo em um nível que vai além do comum? Os sigilos são apenas uma ferramenta, mas são uma ferramenta poderosa, capaz de desbloquear as portas do invisível e guiá-lo a um novo estado de consciência. Ao aplicar os sigilos, você não está apenas invocando forças externas, você está transformando-se, reprogramando sua própria mente, alinhando seus desejos com a energia universal que flui ao seu redor. Este processo, embora misterioso, é profundamente real. Cada sigilo que você criar, cada intenção que você colocar nesse símbolo é uma oportunidade de tomar posse do seu próprio destino. A magia, afinal, está em sua capacidade de ver o mundo não apenas como ele é, mas como ele pode ser em potencial. Não se esqueça, os sigilos funcionam como reflexos. Ao mudar o que está dentro de você, você altera o que está fora. Mas, como em toda prática esotérica, é necessário tempo, paciência e uma mente aberta. A magia não se revela de imediato, mas se você persistir,
começará a ver os sinais, as coincidências, as mudanças subtis que provam que você está no caminho certo. Agora, eu lhe deixo com uma última pergunta. Qual será o seu próximo sigilo? O que você vai criar e manifestar? O que você está pronto para transformar dentro de si mesmo? O universo aguarda e os sigilos estão prontos para guiá-lo. Se você sentiu uma conexão profunda com este tema, se a semente foi plantada, continue explorando. Teste, experimente, crie e descubra a magia que reside dentro de você. O caminho está diante de você e o poder de moldá-lo está em suas mãos.